Um bom guerreiro não é aquele que jamais sofreu um ferimento, que nunca perdeu uma batalha. Um bom guerreiro não é aquele que jamais sentiu vontade de desistir, que nunca desanimou da caminhada. Não, até pelo contrário. Um bom guerreiro sentiu sim desânimo, fadiga, cansaço, vontade de desistir, de largar tudo, de abandonar a situação e não voltar para ver o que aconteceu após a sua desistência. Coisas ferem coisas, pessoas ferem pessoas. Ferramentas podem até machucar o ser humano, mas são feitas para consertar, trabalhar, aparelhar, ornamentar outras coisas ou outros objetos. Assim como a chave aperta o parafuso, a lima afia a lâmina, o alicate prende objetos, o martelo crava o prego, e tudo isso provoca arranhaduras, arranhões, desgastes ou empenos. O ser humano também recebe feridas durante o dia a dia. E da mesma maneira que um objeto deve ser duro o suficiente para suportar o impacto de outro objeto, nós seres humanos devemos ter a resiliência necessária para suportar os desgastes dos embates sociais e emocionais da vida. Uma outra pessoa com certeza tentará se levantar para testar a sua resistência e, com isso, suas virtudes pessoais, sua paciência, sua moral, sua bondade e até mesmo sua capacidade de raciocínio. Devemos enfrentar todos esses embates da vida, da convivência comunitária, como bons soldados de Cristo, sem criar amarguras, rancores, raivas, decepções ou frustrações. Essas são as ferrugens da alma. Assim como uma ferramenta enferrujada perde a sua utilidade, um ser humano frustrado, decepcionado com sua própria vida perde a sua utilidade ou seu devido valor. Mas a sua mente se ocupará mais profundamente para se lamentar, para se questionar, para se revoltar, do que para tentar encontrar soluções de enfrentamento contra essas situações. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 27, verso 17: com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Deus escolhe os melhores combatentes para suportar as adversidades, as perseguições, as aflições do tempo presente. E tais circunstâncias se manifestam de várias maneiras possíveis, porém de forma mais efusiva nas tribulações da vida, nas metas que não alcançamos, nos desprezos que recebemos, na severidade de acontecimentos desagradáveis. O apóstolo Paulo, por certo, foi um dos melhores combatentes, guerreiro e bom soldado de Cristo. Fez alusões do cristão comparando-o ao gladiador, que deve se revestir de armaduras, como está escrito em Efésios, capítulo 6, no verso de número 10. Em Timóteo, ao findar a sua carreira missionária, o apóstolo Paulo a equiparou ao fim de um combate, declarando: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao versículo 10, ele fala o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. O apóstolo estava falando claramente
todas as situações criaram nele, a partir do poder de Deus e pelas marcas de Cristo, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 17, o fortalecimento necessário para que ele pudesse vencer todos os obstáculos que porventura a vida lhe apresentasse. Tal verdade é repetida em Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 10, mesmo em meio às suas fraquezas, necessidades e perseguições, Paulo declara: quando sou fraco, então sou forte. Pois o poder de Deus se aperfeiçoava nas suas fraquezas. Nenhuma força, meu querido e amado irmão, quer seja doença, depressão, debilidades emocionais, falta de recursos financeiros, pode tirar o brilho do teu olhar, a vontade de continuar, de perseverar de pé diante das adversidades e das batalhas da vida. As pessoas irão te olhar buscando em você, nos seus olhos, toda a sua expectativa, se perguntando por que ele ainda persiste, por que ele ainda tenta lutar em meio a essa situação, enquanto alguns até mesmo irão desejar o teu mal. Porém, você deve continuar persistindo com foco, esperança em Deus de que as lutas irão passar e em tudo isso você saberá tirar a lição de que sem Deus nós não somos nada. Para tanto, para que os espinhos da vida não provoquem em você cicatrizes acima de suas próprias forças, e que a amargura não tome conta de seus sentimentos, você deve se alicerçar no poder do Senhor. A cruz, os cravos nas mãos e a coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus lhe proporcionou uma enorme dor física. Mas antes, as aflições que antecederam tal momento crucial, as angústias, a ansiedade e as ofensas dos soldados romanos não geraram em Jesus o seu desânimo, aquele sentimento que lhe desse vontade de desistir da sua imensurável missão, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todos os que nele crerem. E nem mesmo produziram em Jesus qualquer sentimento de vingança, não, antes rogou a Deus por todos, assim como fez Jesus, que suas cicatrizes e feridas te dê encorajamento para persistir. Jesus é o líder dos soldados de Deus e, como um grande líder e supremo general, ele nos ensina sempre a termos humildade. No livro de Josué, capítulo 5, verso 15, a ordem dada ao comandante Josué é: descalça a sandália dos pés. Ordem esta que foi repetida aos seus discípulos na lição de humildade dada no Evangelho de João, capítulo 13, verso 5. As duas maiores armas, termo esse que estamos usando para entendimento de que Jesus estava numa grande batalha contra Satanás e que foram usadas por Jesus, são sua humildade e seu amor incondicional. Sua maior medalha é a perseverança até a conquista final. Sua maior vitória, tetelestai, está consumado. Não desanime, não desespere. Todas as lutas podem ser vencidas na fé em Jesus, na perseverança, no amor de Deus, no agir do Espírito Santo. Deus não lhe submeteu a uma batalha maior do que aquela que esteja ao seu suporte de enfrentar. A vontade do Senhor é que todos aprendam com Ele, da sua palavra, da sua vontade, e que cresçam
para suportar a perseguição do nosso verdadeiro inimigo. Os homens se digladeiam por suas demandas, mas entendemos que enfrentamos o adversário e em Cristo somos forjados para vencê-lo. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Romanos capítulo 12, verso 21.